Boa noite. Boa noite. Começamos o SBT Brasil falando da tempestade Sandy, que deixou pelo menos 30 mortos só nos Estados Unidos. O fenômeno causou destruição em 15 estados e quase 8 milhões de pessoas estão sem energia. Veja na reportagem dos enviados especiais Yula Rocha e Ronaldo Dias. Dizer que o pior já passou seria injusto para quem acordou diante dessas imagens. O Sandy paralisou a região mais populosa dos Estados Unidos. A quantidade de chuva e a velocidade do vento já eram previstas pelos meteorologistas, mas o tamanho da devastação foi inimaginável. Nas palavras do próprio governador de Nova Jersey, o primeiro estado atingido pela tempestade. Especially those out there who are facing loss, devastation. Sandy, ao chegar ao continente, virou um ciclone. Ainda assim, teve força para tirar um navio do mar. As casas, então, foram facilmente derrubadas e alagadas. Nova York também nunca viu tanta chuva. A fachada deste prédio em Manhattan não aguentou. E o guindaste da construção deste arranha-céu continua pendurado por um fio. O blackout, que atinge milhões de pessoas, forçou o hospital universitário a transferir todos os pacientes. E o bairro do Queens foi iluminado apenas por um incêndio que destruiu 80 casas. A brasileira Carolina Cimente presenciou as primeiras explosões. Eu vi uma explosão enorme azul, com um raio, assim, que parecia uma explosão elétrica. Foi logo depois dessa explosão que milhões de pessoas ficaram sem luz. A quadra de basquete virou este abrigo improvisado. 31 pessoas passaram a noite neste ginásio. A situação aqui em Washington não é tão grave quanto a de Nova York e Nova Jersey, por exemplo, mas a estrutura mostra que o governo se preparou para o pior. O presidente viaja amanhã às áreas devastadas de Nova Jersey, ao lado do governador que faz campanha para o adversário Mitt Romney. Sandy cruzou o caminho da política há exatamente uma semana das eleições mais importantes do mundo. O furacão Sandy se formou no Oceano Atlântico. Esse tipo de fenômeno se forma em áreas de água muito quente combinadas com zonas de baixa pressão atmosférica. A água evapora rápido, o vento fica forte e isso gera esse movimento. Quando chegou ao Caribe, Sandy tinha atingido a categoria 2, numa escala que vai até 5, provocando mais de 60 mortes. Ontem à noite, o furacão atingiu a costa leste dos Estados Unidos, mas com menos força. Essa mudança era esperada. Depois que o furacão entra no continente pela perda de contato com o oceano, ele enfraquece. Hoje o furacão está na categoria de tempestade tropical, com ventos de 56 a 118 km por hora. E amanhã ele deve se encontrar com uma frente fria no Canadá, o que ainda pode provocar muita chuva e ventania.